Boa noite a todos. Estamos aguardando o início da nossa live hoje, com a participação da Andréia, que também é psicóloga. Oi, Ingrid. Oi, Salvador. Boa noite a todos. Vamos iniciando, né? Vou aguardar a Andréia entrar para que a gente consiga conversar um pouquinho com vocês, né? Bom, recebam o nosso carinho. Nosso grupo Mães da Esperança, ele foi fundado em 2018 pela junção de algumas mães que sentiu a necessidade de estarmos juntas, né, para dividir um pouquinho da dor que é de perder um filho, né? Então, nosso grupo ele acontece toda quinta-feira às 20 horas, né? Então, agora com a pandemia, nós estamos fazendo as nossas reuniões. Nós estamos fazendo as nossas reuniões presenciais, né? Peraí só um pouquinho. Nós estamos fazendo as nossas reuniões online, mas a gente sempre privilegia o presencial. Antes a gente estava no presencial, né? Porque é mais gostoso a gente se encontrar presencialmente, né? Então vamos esperar um pouquinho a nossa convidada, né? Nosso grupo Mães da Esperança acolhe vocês com muito carinho, tá? Vamos devagarinho, entrando todos. Boa noite, Cris. Sejam bem-vindas à nossa live. Então, Vanessa, tudo bem? Nós juntamos algumas mães no início, quando a Mariana se foi, a gente sentiu a necessidade de estar com outras mães, né? De partilhar essa dor, né? Que é de perder um filho. E nós fomos muito bem acolhidas pelo Padre Vandemir, que esteve com a gente desde o começo. O nosso grupo, ele acontece na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, aqui em Londrina. Então, nós temos as nossas reuniões toda quinta-feira, tá? E houve essa necessidade da gente estar juntas, porque a gente viu a inabilidade das pessoas de estarem lidando com uma mãe enlutada, com uma pessoa que perdeu um filho, né? Então a gente escuta muita coisa que machuca, que magoa, e a gente entende agora que é a tentativa que as pessoas têm de acolher, né? Mas às vezes não são muito felizes. Então, assim, a gente se juntou para que a gente consiga apoiar uma outra, né? Oi, Lúcia. Oi, Paula, Andresa. Sejam bem-vindas. Maria, querida, seja bem-vinda. Andresa, uma solicitação para participar do vídeo. Oi, Paula, tudo bem? Varleia, como vai? Então, Andréia, manda uma solicitação aí, Andréia, para eu te aceitar aqui, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Muito bem, vamos lá. Nós vivemos num mundo, né, gente, onde as relações, elas estão muito enfraquecidas. Oi, amada!
Oi, boa noite. Boa noite, Andréia. Obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente no nosso grupo Mães da Esperança. Seja muito bem acolhida por todas nós. É um prazer, Elaine, estar aqui juntas, né? Nessa Sim, caminhada da vida, né, Elaine? sim, é verdade, né? Antecedendo aí o Dia das Mães, né? Que é um dia tão difícil para nós, né? Sim. Temos que dar um novo significado, né, Elaine? Exatamente, exatamente. A gente vive, Andréia, num mundo aonde a gente vai sendo iludido, né? Parecendo assim que a gente vai desenhando uma vida onde parece que tudo vai ser para sempre, né? Que o sofrimento não cabe. E aí, quando acontece uma coisa tão difícil como é a perda de um filho, é que a ficha cai e a gente vê que o sofrimento ele faz parte da nossa condição humana, né? Sim, Oi, somos Ângela, os humanos, né? somos humanos. E precisamos aprender, dia após dia, a lidar, né, com essas dores, perdas, né? O sofrimento faz parte dessa escola da vida, né? Exatamente. Hoje, quando as pessoas veem a gente sorrindo assim, não faz nem ideia do que a gente já passou, né, André? Verdade. Eu conheci a Andréia, gente, eu fui fazer a pós-graduação sobre suicídio lá em Ribeirão Preto, no ano de 2019. E aí eu fui convidada pela coordenadora do curso para estar montando, já que a gente tinha esse grupo já funcionando aqui em Londrina, do grupo de apoio ao luto parental. Aí então eu fui convidada para montar um grupo de acolhimento ao luto, também lá em Ribeirão Preto. E foi lá que eu conheci Andréia, né? Pode contar para nós um pouquinho, Andréa, da sua história, né? De como você chegou lá. Uhum. Então, eu já há 23 anos, né, que eu sou psicóloga, sempre trabalhei com pessoas que sofrem, né? Porque ninguém vem no consultório psicológico porque tá bem, né? E um dos meus trabalhos de pesquisa foi o suicídio, né? Então, sempre trabalhando com pessoas em sofrimento, casais, famílias, enfim, somatizações, tudo que aparece na clínica, mas sempre apareceram muito pessoas que pensavam em suicídio, por justamente eu entender bastante, né, desses casos. E quando eu procurei o grupo, né, me convidaram para fazer parte, né, o pessoal lá da escola, porque minha filha há pouco tempo havia suicidado, né? E aí eu fiquei sabendo desse grupo e queria não só participar, mas contribuir naquilo que fosse possível, né? Porque eu sempre gosto de partilhar, mas também gosto também de ajudar, né? É próprio do psicólogo isso, né? E então, e quando aconteceu com a minha filha, Bianca, eu jamais imaginaria que isso aconteceria, né? Eu que trabalho tanto com isso, a gente, né? Meu sonho de ser mãe, né? Sou mãe de 3 filhos, sempre sonhei com essa família, com os filhos, e de repente aconteceu assim, sem um sinal tão claro, né? Porque ela tinha 14 anos, estava plena, aquele auge dos altos e baixos da adolescência, né? Então, muita coisa eu imaginava assim os conflitos normais da idade, né? E aí eu partilhei no grupo, gostei muito, a gente se identificou muito, né, Elaine? Sim, E esse sentido de ajudar outras mães, né? De partilhar a nossa dor e também de ajudar,
né? Porque conforme a gente foi lidando com a dor, a gente foi vendo assim, é possível, né? É muita dor, mas é possível caminhar, é possível retomar a vida, é possível sim caminharmos juntos, né? E aí tudo que a gente foi descobrindo foi ajudando a lidar, né? Tanto com a minha dor, quanto com as pessoas que a gente foi montando, os grupos, né? E eu fui participando de outros grupos também, a nível de Brasil, a nível aqui de Franca, região, de Ribeirão, né? E isso ajuda muito, né, Elaine? Você também, né? Sim. Isso. Então, quando a Mariana, em 2016, né? A Mariana tinha recém-completado 16 anos, não tinha absolutamente nada, 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 né? Mas num dia que seria um dia normal, ela foi para a escola e lá ela teve um aneurisma, né? E rompeu e então aquele dia começou o que a gente até chama de um campo de concentração, né, André? Sim, Porque o mundo assim passa a não existir. A gente entra num, num movimento, num sofrimento muito, muito grande, né? Mariana era minha única filha, né? Andréia tem mais duas, né, Andréia? mais um filho e uma filha. Ah, sim. Uhum. E eles são mais velhos que a Bianca, né? São a Bianca, que faleceu, era a caçula. Uhum. Então, a Bianca com 14, Mariana com 16, né? Assim, nos tomou de surpresa, porque assim, nós não esperávamos, né? Então, como que a gente vê, né? Nós duas, como psicólogas, assim, né? O sofrimento ele vem para todo mundo, não escolhe, né? Hoje, assim, a gente tem visto com a pandemia que somos finitos. Todos nós vamos passar, estamos passando de alguma forma pelo sofrimento. A gente desenha aquela vida linda, pensa que a felicidade até existe, e tem sim, né? Momentos bacanas, momentos felizes que a gente precisa aproveitar intensamente. Mas a gente também vai entendendo que o sofrimento ele vai vir, né, André? Em Sim. algum momento, né, nós que lidamos bastante com essa parte do sofrimento humano, a gente vai vendo o quanto isso é até diferente a gente lidar no outro do que sentir na própria pele, né? E a Como é gente que. pode, a gente só completando, a gente Aham, pode ver assim, as pessoas que mais nos ajudaram, muitas vezes foram pessoas que também passaram por muito sofrimento, né? Eu vi assim, quantas pessoas que me ajudaram muito maduramente, sim, com a sua experiência de vida. E não é porque não sofreram, né? Muito pelo contrário, tiveram muito mais compaixão, empatia, aquela solidariedade, né? Aquela sensibilidade com a dor. Então, assim, no velório, eu vejo que as pessoas que mais ficaram ali grudadinho foram as que passaram também por muitas dores e sabem exatamente o que a gente estava passando, né? As uhum, pessoas que nos acompanham, né? Olha, estou aqui para que você precisar, posso passar aí? Você vê que não é uma coisa assim, superficial, é aquela pessoa que te pega no colo mesmo, né? E te acompanha. Então, daí a gente vê o quanto a dor é transformadora. Ela faz a gente olhar mais para o outro, né? Faz a gente sair do nosso mundo mesmo, né? Então, eu observei muito isso, né? Tudo isso foi uma avalanche de reflexões, né? Nossa, olha, as pessoas que mais estão aqui perto de mim também passaram por muitas dores, sofrimentos, né? E estão aqui, né? E uhum, sabe exatamente o que a gente está sentindo. Tá dando a mão, né? Tá dando um colo. uhum. Então, isso é o benefício do sofrimento, né? A maturidade que pode nos dar através da reflexão, desse acolher esse ser humano, né, que nós somos.
e sair muitas vezes dessa dor para dar passos, né? Que é muito importante. No começo até parece que a gente não vai dar conta, né? Porque o sofrimento é intenso, é dor no estado puro, né? Assim, tudo fica cinza, não tem cor, né? É muito difícil o início. E aí eu vi assim, né? Uma vez uma pessoa me falou e foi o que me impulsionou para a vida de volta, né? Uma pessoa falou para mim assim: se eu morresse, Mariana também deixaria de existir, né? E aí eu lembrei que assim nós temos três tipos de morte, né? A morte física, a morte quando as pessoas deixam de nos ver, né? E uma terceira morte, que é quando a última pessoa fala o nosso nome aqui. E aí eu vi assim, nossa, eu não posso deixar isso acontecer, porque foi tão intenso o quanto eu e Mariana vivemos assim, que foi muito lindo. Então não podia passar em vão. Eu tinha que transformar isso, né? Como diz a Rô aqui, né? Eu precisava afrontar a vida, né? Que é o que Viktor Frankl fala pra gente, né, André? Sim. Nós precisamos afrontar a vida, né? E de peito aberto para o que ela vai trazendo pra gente. Então, assim, no primeiro ano, eu busquei, junto com os amigos da Mariana, tudo, a gente escreveu o primeiro livro, né? Assim, em memória dela, foi uma homenagem muito linda. Segundo ano, segundo livro. E aí eu fui, né? Montamos esse livro, esse grupo de apoio, né? E o quanto esse grupo ele foi crescendo. Hoje, assim, a gente alcança muitas mães. Com a pandemia, André, nós conseguimos, assim, mães do Brasil inteiro, né? Que estão com a gente. E vocês também têm aí, né? Grupos, né? Sim. Porque aí você partilha com pessoas que estão no mesmo caminho que você, né? Isso aproxima, né, Elaine? Então, assim, todas vocês mães que estão aqui agora conosco, né? A gente entende e partilha dessa dor agora com vocês, né? Saibam que vocês não estão sozinhas, né? Eu acho que é porque é muito importante a gente sentir, né? Olha, tem muitas pessoas que também passaram por isso e venceram. Isso dá uma esperança, né? Estamos juntas nessa caminhada, descobrindo todos os dias, né? Um caminho e podemos trocar ideias, podemos trocar, né, nossas emoções, nossas descobertas, né, Elaine? Isso nos dá força, né? Eu lembro assim, que eu tenho algumas amigas que perderam filhos, né? E aí, principalmente umas duas que, assim, eu vi que estavam mais maduras no luto, né? Já tinham vencido o luto. Como era importante para mim perguntar para elas, olha, nesse momento, quando vocês estavam assim com tanta saudade, o que vocês faziam? Né? Que ajudou vocês? Então, assim, eu escutava com muita propriedade, assim, o que elas falavam, né? Porque eu vi que elas venceram, elas não deixaram de sofrer, elas não deixaram de sentir a dor, não negaram essa dor, né? Mas sim enfrentaram e retomaram a vida. Então, desde o começo, uma decisão que eu fiz muito forte é assim, ó, eu não vou morrer junto, né? Eu quero viver, eu quero continuar meu trabalho, eu quero que a minha família se levante, né? Porque a mãe de uma casa, quando cai, a sensação que dá é que a casa inteira cai. Isso que eu senti, né? Que quando eu estava lá no chão, a casa estava junto, né? Todos vivendo a mesma dor. Mas eu via que cada vez que eu levantava, que eu aceitava, assim, comemorar um aniversário, por exemplo, o primeiro aniversário que a gente foi comemorar,
depois que a minha filha faleceu, foi da minha outra filha. E ela falou, e aí, mãe, nós vamos comemorar? Eu falei, sim, você quer? Ela falou assim, eu queria fazer um bolinho, né? E convidar a família, um amigo ou outro. Você acha que dá certo? Eu falei, claro, você tá viva. Nós vamos comprar um bolinho, sim. Então, eu fiz uma festa assim, só um bolinho mesmo. Eu comprei só um bolinho de verdade. E eu comprei esse bolo chorando, porque eu sabia que ia faltar um pedaço, né? E toda festa a gente quer o quê? A união das pessoas, né? Então foi um momento difícil, mas eu vi que cada vez que eu fui enfrentando, por exemplo, uma festa que eu enfrentava, um momento que eu dava passo, o outro era um pouco menos difícil, né? A Aham. outra festa menos difícil. Então, assim, se a gente fugir de um passo, evita outros, assim, de caminhar mesmo, né? Então, assim, mesmo eu não querendo muitas vezes, eu falo, não, o outro tá aqui, a minha filha tá viva, e aí vamos, né, dar passos. E do jeito que dava conta, né? Lógico que você às vezes não tá do mesmo jeito que você mas você vai dando, né? Vai se adaptando, né? Eu acho que isso, para mim, foi muito importante. Valorizar os outros, né? Que estavam Aham. aqui, Aham. que estavam vivos, né? E assim, o primeiro ano é o primeiro, é tudo primeiro. Então é muito mais difícil, sim, né? Eu vejo que muitas mães, assim, é o primeiro dia das mães que vai passar, né? O Uhum. quanto dói, e dói mesmo, a gente sabe como dói, né? As datas. Eu lembro que a Mariana faleceu dia 25 de abril. Olha, logo em seguida é o Dia das Mães. E eu fui na missa lá no Parque das Alamandas, uma missa linda, assim, mas é uma dor absurda, né? Que a gente parece que não vai dar conta mesmo, não vai conseguir. Mas aí a gente vai um dia de cada vez, né? Uhum. Pensando assim, porque quando a gente tá, tudo tá bem, a gente vai fazendo, vai vivendo, mas aí quando a gente passa por uma situação de uma perda, a gente para avaliar o tipo, o jeito que eu estou vivendo, né? E aí a gente Sim. vê que diante é, de tudo, assim, da morte, nada tem sentido, né? Assim, as coisas que a gente vai dando muito valor, a gente vê assim que é tão pouquinho, tão, né? A gente sofre por umas coisas assim tão pequenas, né? Que nem valeria a pena tanto, né? Sofrimento, assim, né? Redimensiona. Redimensiona os valores, né? Exatamente, né? E a gente precisa realmente analisar, assim, né? Dar importância para aquilo que realmente é importante, que é o estar, né? Então, assim, a gente vê que muitas mães, André, que têm outros filhos, acaba que abandona, né? Assim, o sofrimento é tão intenso que esquece dos outros filhos. E a gente vê o quanto que é importante, porque assim, o luto é diferente para cada um? Sim, o luto é diferente para cada um, né? Mas eu já ouvi de filhos dizerem, eu perdi o irmão e perdi a minha mãe, né? A mãe está viva, mas é como se não estivesse. Então a gente precisa pensar, né? Que todos nós vamos. É uma situação que é, a gente não fala, né? Assim, a gente tem essa dificuldade, a nossa cultura tem essa dificuldade de falar sobre a morte. Mas é um assunto velado, mas que todo mundo vai passar por ela, né? E É, agora,
Pode Pode falar. ter. A gente empolga aqui, né? É muito assunto, né, Lai? É, Então, a gente acompanhou, né, como psicóloga, assim, o final da vida, a gente vê justamente isso, né? Que quem viveu intensamente, como ter uma morte muito mais em paz, né? Então, pensar na morte é ter uma vida com qualidade, não para ficar na morte, na depressão, na tristeza, no fim. Mas ó, a vida é hoje e eu não posso perder tempo, né? De abraçar, de falar, de estar comigo, de me cuidar, de, sabe, aquela coisa assim, ó, vou pôr uma planta aqui na minha casa para ela ficar alegre, uma flor. Eu vou saborear essa água, essa comida como única, única. Vou abrir a janela e olhar para o céu, né? E agradecer esse dia que pode ser único, não tem data, não tem. E pode ser o último, André. Pode ser o último e é o único, né? Mesmo que a gente viver aí 80 anos, cada dia é único. E aí eu vejo que no final da vida, até tem pesquisas nessa área, que mostram que o que as pessoas mais arrependem é de não ter amado, perdoado, né? Nossa, eu poderia ter abraçado mais, falado mais eu te amo, perdoado, pedir perdão, de ter vivido mais intensamente, né, com a família, com as pessoas, eu preocupei com tanta coisa. Então, a morte de um parente nos faz refletir nisso, ó, é possível a morte, então vamos viver hoje, né, que é único. Me trouxe isso, assim, de uma maneira muito grande na minha vida. Eu abro todo dia a janela, olho para o céu, e não importa se está chovendo, frio, calor, um solzão ou nublado, eu falo que bom, mais um dia de vida, né? Então, Mais uma assim, oportunidade de ser melhor, né? isso para mim, assim, intensificou muito, muito mesmo. Eu já gostava muito de valorizar a vida, cada dia, cada minuto, cada abraço, cada conversa, mas intensificou, assim, milhões de vezes, porque ficou muito real, né? A morte Sim, muito próxima. sim. E hoje, com a pandemia, a gente está vendo muito isso, né, André? São muitas perdas, né? E são perdas extremamente difíceis de lidar, porque simplesmente a pessoa some, né, do nosso convívio, a gente não tem a oportunidade de despedir, de nada, né? Então são lutos bem mais complexos, mais difíceis, né? E o luto, assim, ele tem altos e baixos, e é normal, né? Nós estamos aqui, olha, fez 5 anos que a Mariana se foi, a Bianca 4, né, André? Assim, a gente ainda tem altos e baixos, tem gatilhos, né? De repente a gente acorda num dia bom e escuta uma música, é um cheiro, né? Né? Algo que lembra, que te traz a lembrança, aí vem o sofrimento de novo, né? São situações difíceis. E assim, a nossa sociedade ela impõe um tempo para o luto. Só que o luto não tem tempo, né? Vai de cada um, né? Cada um tem o seu tempo. Isso eu aprendi a respeitar em mim, né? Assim, as pessoas até falam, dão pitaco e tal, mas assim, nós precisamos ver o que dói menos. O Padre Vandemir uma vez me falou uma coisa que fez muito sentido para mim. Ele disse assim que esse processo todo é como se a gente fosse colocar o pé numa bacia de água muito quente. A gente põe, tira, né? A gente vai devagarinho enfrentando, afrontando as situações e aí até que acomoda, né? Até que a gente consegue passar. Então, assim, para mim, Dia das Mães, dia normal, né? Eu sei que os meus sobrinhos sempre lembram, né? Eles são muito queridos, assim, comigo. Sabem que, assim, a Mariana ela é a minha única filha, né? Então, assim, eles têm esse carinho.
Mas para mim vai um dia normal, né? Eu vou aproveitar da minha mãe, né? Que ainda está aqui comigo. Sim, e você é mãe, né? Ó, não perde nunca. Eu sempre falo no meu coração, né, que eu te amo, né, nas minhas orações. Eu acho que, assim, é deixar vivo mesmo, né? Sempre que reúne, eu falo, ó, agradeço o tempo que eu vivi com a Bianca, sei que ela tá aqui no nosso coração, né? Por exemplo, é eu, meu marido e meus 2 filhos hoje, né? E antes eram os 3. Aí, por exemplo, a gente vai tirar foto. Aí eu falo, nossa, não tá os 5 aqui mais. Aí na hora eu já falo, não, mas ela tá no coração. Então você já vai aprendendo a lidar, porque eu percebo assim, são os pensamentos que nos fazem sofrer. Então, trabalhar esses pensamentos são fundamentais, né? Ó, ela não está aqui, mas quanto tempo ela esteve, o que foi possível viver? Para mim foi fundamental agradecer, sabe? O tempo que a gente viveu junto. Eu poderia não ter tido essa experiência de ser mãe dela, eu tive essa experiência, né? Eu lembro que eu vi um testemunho de uma mãe que viveu 20 minutos com o filho. O filho nasceu e ela ficou 20 minutos com ele no braço. O médico falou que ele não ia mesmo sobreviver, colocou no colo e falou: olha, pode despedir do seu filho, né? E ela falou que foi os 20 minutos que ela mais amou na vida, né? O seu filho. Então não tem tempo, eu posso viver 80 anos amando, ou 20 minutos, essa dimensão do amor, né? Então, esses 20 minutos são únicos na vida dessa mãe. Ela, fora os 9 meses da gestação, né? Que a gente sente o bebê pequeno, que a gente conversa, abençoa esse filho. Mas, assim, me marcou muito, porque, assim, eu nunca tinha tido uma experiência de uma mãe tão forte, assim, que ficou tão pouco tempo, mas tão intensamente. Ela beijou esse filho, ela falou que amava, ela, né? Então, assim, eu falei, gente, como que não tem tempo mesmo, né? Assim, é a gente que coloca esse tempo. Então, eu tive 14 anos e 7 meses para beijar, falar eu te amo. E se fosse 1 minuto, e se fosse um dia na barriga, era aquele tempo, né? Então, às vezes é difícil, porque a gente sonha grande, né? O ser humano sonha grande, quer tudo e mais um pouco. A gente quer, no último dia, estar com todos aqui do nosso lado. Mas a realidade é que cada um tem seu tempo, né? Então, para mim, Elaine, assim, ajudou muito no meu processo de luto, de aceitar, agradecer, sabe? Ver assim, ó, o que foi possível ser vivido. E eu via que tudo que eu pensava que eu não ia mais fazer me massacrava. Então, assim, se eu quiser ficar angustiada, depressiva, triste, é pensar, nossa, ela não vai fazer isso mais comigo, ela não vai estar mais aqui. Se eu alimentar isso, eu entro num buraco. E aí, o que eu resolvi fazer? Uma decisão muito forte. Quando vê alguma coisa, ela não está, nossa, mas ela está dentro de mim, na minha história. Nossa, esse aniversário, essa festa, tá tudo os primos aqui, a família reunida, ela não tá. Aí eu agradeço, nossa, quantas vezes ela esteve, né? Quantas vezes foi tão bom o tempo que ela esteve. Então, E isso na hora. E a gente sabe, Andréia, que muda, né? A gente sabe que tem muitas mães que se agarram no sofrimento, né? E não saem, né? É porque aquele sentimento, assim, a gente como psicólogo entende, né? Às vezes, nossa, se eu se eu rir de novo, será que eu vou estar matando a minha filha dentro de mim? Não, pelo contrário, né? Eu acho que quando a gente agradece o tempo, quando a gente lembra, quando a gente, assim, faz algo bom, né? A gente está deixando vivo esse amor, né? Não está deixando morrer. Por exemplo, se eu viajo, estou feliz, eu falo, nossa, filha, olha que lindo esse lugar que a mamãe tá. Eu converso no coração, né? Olha que delícia. Porque o amor não morre, né? É só física. E você falou um negócio que é muito importante, assim, né? Não importa
o tanto de tempo. Pode ser minutos, pode ser anos, não importa. A partir do momento que a gente tem a notícia de que a gente vai ser mãe, a gente já conhece o amor no seu estado mais puro, não é? Como é lindo a gente conhecer o que de verdade é o amor, né? É diferente de um amor para o marido, de um amor para uma amiga, né? É diferente. Filho é um pedacinho nosso, né? E eu acho que é essa. Eu entendo assim, André. Não sei como é que você entende. Eu queria até saber de você. Mas eu tenho para mim que a imagem que eu faço é que nós estamos aqui em missão. A Mariana tinha uma frase que ela dizia sempre para mim: vamos, mãe, vamos, que a vida passa logo. E ela dizia também: você sabe que eu não sou daqui, né, mãe? Então eu vejo assim, são tantos sinais, Andréia, tantos sinais que Mariana me dava, sabe? E que agora eu vejo. Eu tinha uma oração que eu fazia sempre, desde que Mariana era pequenininha. Eu não sei porquê, mas eu pedi assim para que a Mariana não ficasse numa cadeira de rodas. E aí, depois do aneurisma, tudo que aconteceu, eu soube que uma das sequelas é essa, né? E não combinava com Mariana, porque Mariana era intensa, né? Era de uma alegria pura. Sabe o Paulo Gustavo? Sim. Mariana tinha um humor. Era uma coisa tão bacana que ninguém ficava quieto perto dela, sabe? Ela era muito palhaça, muito bacana, sabe? Então, assim, era muito. Então, eu pensei assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Porque daí a gente para pensar, né, Andréia? Olha, se a gente vai embora, o que a gente está fazendo aqui? Né? O que eu vim fazer nesse mundo? Qual que é a minha missão? Né? E eu encaro essa trajetória nossa aqui, porque nós estamos aqui de passagem, como uma missão. Eu sou cristã, né? Sou católica, sou cristã e creio muito nisso, né? De que nós não estamos aqui, não viemos aqui para brincadeira, né? A gente tem feito a nossa parte, né, André? Eu vejo assim, depois que a Mariana foi, ter montado este grupo que ajuda tantas mães, né? O fato de eu continuar trabalhando, de eu estar atendendo, né? Das pessoas, de poder ajudar. Isso para mim é assim, eu estou fazendo a minha parte, né? Você sente viva, né? Sente Eu não viva. sei como que você sente assim. O que é a vida para você, André? Então, eu tento, assim, viver mesmo, assim, um dia de cada vez, sabe? A minha frase de vida é essa, um dia de cada vez. E estar mesmo presente. Se eu tô na cozinha, cortando uma cebola, um tomate, eu tô ali. Se eu voar um pouco, eu falo, volta aqui no tomate, volta aqui na cebola. E sentir sabe? O cheiro, o gosto, o estar. Se eu tô com o paciente, tá inteira ali. Se eu tô fazendo uma caminhada, valorizar minhas pernas, ando, eu posso enxergar. Então, a minha vida é assim, sabe? Se eu tô abraçando, eu sinto o coração da pessoa. Não gosto de aquela coisa assim automática. Sempre que eu entro no automático, eu falo, não é assim que eu quero. Pera lá, vamos voltar aqui. Então, tanto é que o último abraço que eu tive da minha filha foi longo. Eu falei tchau, né? Fui sair e voltei só à tarde. Ela já não estava mais com vida. Saí na hora do almoço e voltei à tarde. Ela já tinha feito, né? Então, e o último abraço foi único, sabe? Então eu levo muito isso assim, olha, graças a Deus eu já tinha isso comigo. Porque eu pude dar esse abraço gostoso, sabe?
não foi uma despedida, foi único e foi o último, né? Então, mais do que nunca eu levo isso para minha vida. Eu não sei se eu vou encontrar essa pessoa de novo, se esse paciente vai voltar. Essa sessão é única de terapia. Quando eu estou com uma amiga, o meu esposo, meus outros filhos, fazendo uma comida, saborear mesmo. Eu acho que é isso que me faz sentir assim, ó, tô amando, tô vivendo, tá valendo a pena, né? Cada coisa pode ser simples, lavando um banheiro e sentir viva com aquela água que joga no banheiro, no banheiro, e espirra na gente, aquele cheirinho bom, sabe? Nas coisas simples. A gente não ajuda, ai, nossa, ajudei 1000 pessoas dando uma palestra. Eu não vejo que é só assim. É acolhendo, cuidando de mim, né? Da meu lar. Depois que a Bianca faleceu, eu já gostava de plantas, de flores. Aí minha casa triplicou, que eu ganhei muitas flores, muitas coisas, e eu entrei nisso, sabe? Eu gosto hoje de cuidar de plantas, de ter várias espécies. A outra filha até fala assim, mãe, você tá arrumando uns bebezinhos pra você cuidar, né? Porque meus filhos estão estudando fora, tá só eu e meu marido. E aí é muito diferente, uma casa que antes tinha 3 filhos, em questão de 3 anos, os 3 foram embora. Cada um para um lugar para estudar e a Bianca para a casa do pai, né? Então eu estranhei muito, mas eu falei, não, essa casa tem que estar viva, né? E uma forma foi pôr mais plantas, cuidar dessas plantas e continuar, né? Vamos fazer um cafezinho da tarde aqui com os amigos e não perder esse movimento. Lógico que foi com o tempo, né? O primeiro ano não foi assim, mas no segundo, terceiro, eu fui conquistando mais esse espaço, né? Essa questão do casal, né? Porque 70% dos casais, depois que perdem os filhos, separam. Justamente porque muitas vezes a gente não cuida da gente, vai deixando, vai morrendo. E aí o casamento naturalmente morre. E eu entendendo isso, eu falei, não quero que meu casamento morra, né? Então, um cuidava do outro, a gente se propôs isso mesmo, sabe? Um cuidar do outro, um ver que o outro tá meio chuezinho, cuida, faz alguma coisa que gosta. Meu marido gosta muito de natureza, então ele sempre chama, vamos fazer uma caminhada, uma trilha, vamos ver uma cachoeira, vamos num lugar que tem água, vamos andar de bicicleta. Então, ele sente bem nessa área. Então, a gente vai, né, assim, adaptando. Olha, para ele é bom isso, para mim é bom aquilo. Ele sabe que eu adoro, né, uma comida gostosa, num lugar diferente. E aí um vai agradando o outro. Eu acho que tá atento, né? Olha, o que é importante, né? Para minha casa ter movimento de novo, né? O que é importante para o outro sentir bem comigo. Porque no começo, assim, no primeiro ano, a gente entra para dentro, né? A gente fica, né, bem para dentro. Então, o outro acaba não tendo esse espaço, né? E aí, o que vale a pena a gente cultivar, né, André? Não só as plantas, mas a gente começa a valorizar outras coisas, né, que antes passava batido. Então, assim, hoje a gente vê, né, o quanto a ansiedade ela tem pegado tanta gente, né? Porque é exatamente isso que você está dizendo. E eu sempre brinco com os meus pacientes assim, que a gente precisa juntar a cabeça com o corpinho, né? Então, é isso que você está falando. A hora que voa, volta pro tomate, volta para cá, né? Vamos viver aqui e agora, né? Não adianta a gente ficar pensando muito lá na frente. Hoje eu vejo assim, André, eu tenho planos de curto, médio e longo prazo. O longo prazo, para mim, é um mês. Assim. Porque a gente não sabe, não é verdade? A gente até pensa que a gente sabe, que a gente tem controle, que a gente é uma onipotência danada. E aí, quando essas coisas acontecem, a gente vê que não somos nada, a gente lida com a impotência
no seu estado bem pertinho da gente, né, André? Que a gente é impotente diante da morte, nós somos impotentes, né? Diante de muita coisa, né? Isso que você falou é importante, né, Elaine? Ver assim, ó, que eu não controlo quase nada, mas o que eu sou capaz de controlar, isso é importante. Por exemplo, ó, eu não posso mais estar com ela, mas eu posso estar comigo, estar com o outro. Ah, eu gosto de cantar, eu gosto de fazer um trabalho manual, eu gosto de criança. Então, cultivar isso, né? Que é importante. Igual eu, na adolescência, eu tocava violão. E eu falei, não, depois que o menino estiver um pouquinho maior, quero retomar minhas aulas. Aí os meninos saíram tudo. Eu falei, não, vou retomar agora, vou esperar, mas não. Aí eu comecei a tocar violão, cantar, nas festinhas eu toco uma musiquinha, reuniu 2, 3 pessoas, já virou festa, né? Aí a alegria, às vezes eu tô lá, meu marido tá dando uma cochilada, vendo um filme, eu não tô afim, às vezes quero fazer uma outra coisa. Eu pego meu violão, sabe, canto, aquilo, porque a arte a gente sabe que é uma forma de expressar. Às vezes a gente expressa num trabalho manual, fazendo uma coisa na cozinha, numa pintura, numa escrita, numa Na leitura. planta. Ué? Na planta. Isso, cuidando, podando, mudando de vaso e vai, né? Mas eu vejo assim, o quanto esse movimento para mim foi fundamental, sabe? De pôr música na minha vida, pôr as plantas. E outra, eu já dava palestras, né? E aí aumentou muito, porque as pessoas foram vendo assim nas palestras a abertura do meu coração, contando histórias, a superação. E aí o pessoal, nossa, foi chamando muito mais. Aí quando veio a pandemia, eu criei o canal no YouTube, porque são temas questões, né? Porque como a minha filha assim, a gente vê que a reflexão é o que mais tira a pessoa, né, de um estado de angústia, né? Então eu assumi muito essa missão com os jovens também, sabe? Com as famílias. Então eu quis assim levar através de histórias, de reflexões nas escolas, hospitais, onde ia sendo chamado, contava história, falava da minha história. O povo ria, chorava, contava história. Aí o povo até falava assim: nossa, na sua palestra a gente ri, chora, meu Deus, tem todas as emoções. Porque assim, na hora eu sou muito espontânea, se der vontade de chorar, eu choro, se tiver vontade de rir. Então, nas lembranças a gente emociona muito, né, Elaine? Assim, e tudo isso foi mexendo muito. Eu fui tendo muitos convites, né, em hospitais que eu nunca imaginei que eu iria, em faculdades, até em cadeia. O pessoal, olha, o pessoal da cadeia tá meio depressivo, você pode dar um testemunho lá? Eu falei, vamos lá, sabe? Eu só não ia quando eu não tinha data mesmo, quando eu estava no meu limite, que eu pus um objetivo, olha, o meu limite é 1 ou 2 por semana, né? Porque tem minha vida pessoal, minha vida profissional. Então, e com a pandemia veio o canal do YouTube também, né? Então, assim, foi uma forma de estimular, sempre preparar um tema, né? E você sabe que quando a gente vai preparar alguma coisa, a gente sai, né, daquela dor, né? Se a gente vai, se propõe, e é uma coisa muito interessante isso, que assim, a gente está falando por conta do nosso trabalho, né? Mas quando a gente sai da nossa zona de conforto e vai ao encontro do outro, isso acalenta o nosso coração, não é? Enche, né? A gente precisa sair. Uma vez o Abner é um amigo, né? Ele falou pra gente no nosso grupo assim que quando a gente cura, sai para cuidar da ferida do outro, o amor cuida da nossa, né? Então, assim, é muito interessante a gente, e muito importante também, a gente não se fechar, né? Isso que você está dizendo das palestras e tudo, é uma coisa que eu tenho muito para mim, assim.
Nós precisamos falar das coisas que nos incomodam, nós precisamos pôr para fora as nossas tristezas, as nossas angústias, e até a importância do grupo é essa, né? É de ter esse lugar seguro, de acolhimento, das pessoas poderem falar, né? Porque é tão diferente, né, André, quando a gente abraça uma outra mãe que também perdeu um filho, né? Assim, a gente sente que a pessoa sabe o que você está passando, não é verdade? Alivia ter esse colo, né? É, O falar cura, né? o falar cura. A Karina Fukumitsu, ela fala sempre isso, né? Que tudo que não explode, implode, né? Então, assim, a gente vai ficando amarga, né? Se a gente se fecha, se a gente não consegue pôr para fora, né? E quanto mais a gente conta, hoje eu conto do que aconteceu comigo sem chorar. Hoje eu consigo falar da Mariana sem chorar, porque eu falei bastante e eu continuo falando, porque enquanto eu viver, a Mariana vai estar comigo, né? E se um dia eu chorar, vamos acolher a lágrima, né, Elaine? Sim, não é? E tudo bem, é assim que é, né? Sim. Não tem regra. Uma experiência assim fantástica que eu tive, por exemplo, às vezes eu estava dando palestra para 1000 pessoas e começava a chorar, as 1000 choravam junto comigo. Eu falava, tadinho, eu tô fazendo isso chorar, meu Deus. Aí eu falava, gente, mas tá abrindo o coração. Eu sentia que as minhas lágrimas, as reflexões, estavam abrindo os corações, né? Às vezes tinha grupos que tinha 5 pessoas, tinha grupos que tinha, né, muito. Eu falava, não importa quantas são, né? Se é 1000, se é uma. Às vezes visitava uma mãe, estava eu e ela, e dava a mão. Então não é a quantidade, né? Mas é aquela coisa assim, ó, tô aqui de verdade, ó, tô me entregando meu coração para vocês, a minha história, minhas reflexões, meu ouro. Meu ouro é esse, é a minha vida, né? A fé, o amor, as experiências. E aí os abraços que eu recebi depois, os feedbacks, sabe? Era tão gostoso, é tão gostoso, porque você fala, nossa, a minha dor, a minha reflexão, não é só para mim. Pode servir para dar chacoalhada para muita gente, né? Então, quantos feedbacks que eu tive de pessoas, né, de falar assim, olha, André, eu estava tão acomodada na minha vida, estava tão no meu canto, não estava enxergando as pessoas, né? Eu não estava fazendo nada por ninguém, e você aí, com toda essa dor, tá aqui. Então, assim, eu falava assim, nossa, vale a pena abrir a boca e falar, né? Falar da saudade que eu tenho da minha filha, porque dava uma chacoalhada para aquela mãe que tinha o filho do lado, mas não estava estava dando importância. E a gente vê muito isso, né? Na nossa profissão, a gente vê muito isso, né? Tem uma técnica japonesa que eu gosto muito, André, que é o kintsugi. Kintsugi. Que é uma técnica de consertar objetos com a resina e ouro, né? Então, se a cerâmica quebra, né? Ela é consertada com aquela resina e ouro. Então, se você olha para aquele pote quebrado, você vê que ele quebrou, mas ele está restaurado. Eu vejo assim, sabe? Porque nós fomos quebradas, né? Muitas vezes eu me sentia em cacos. Só que todo esse movimento que a gente vai fazendo é como se a gente fosse emendando as partezinhas. A gente vai olhar e a gente vai ver que a gente quebrou um dia, mas aquela rachadura foi um crescimento para nós. E aquilo vale ouro. Muito ouro, né? Tem a sua beleza. Tem a sua beleza, né? Tem a sua beleza. É uma beleza diferente. É claro que nós não somos mais quem nós éramos
há 4, 5 anos atrás, né? Nós somos, nossa, muito diferentes, né? Eu conto Elaine antes e a Elaine depois de Mariana, Sim, né? Porque muito assim, diferente. a gente, até com o contato com o outro, assim, a gente tem uma outra pegada, né? A gente sabe como que o que a gente pode valorizar, né, André? Então, quando a minha filha morreu, passou uma semana eu vim trabalhar, né? E eu não lembro se passou naquela semana que eu vim trabalhar, passou uns 3, 4 dias, eu fui pegar meu carro e tinha um riscado inteiro no meu carro. Sabe aquela coisa assim, bem maldosa? De riscar, de acabar assim com o carro. Mas assim, pessoa da rua, não tinha intenção, eu conheço o dono. Não é nesse sentido, sabe? Alguém que passou e amassou uma parte lá. Eu olhei aquilo lá e falei assim, é só um carro. Entrei, aí eu cheguei lá em casa e falei assim, amor, é só um carro. Eles riscaram, mas é só um carro. Aí ele falou, é verdade, é só um carro. Então a gente estava tão mal que para nós aquilo lá não era nada, sabe? Então, assim, é aquela redimensão mesmo. Nossa, o que eu tô sentindo é tão maior, né? A minha família é tão maior, meu trabalho, as pessoas, que o carro, na hora que der, eu arrumo isso daí, né? Então, aquela coisa assim. E aí, passou um tempo, eu vi uma pessoa que teve isso aqui no carro, assim, um risquinho de nada, que era assim, um milésimo do que tinha acontecido no meu. E ele, sabe, fez um escarcéu. Eu falei, gente, aí eu até falei pra ele, nossa, isso daí é só um carro, você arruma, né? Mas dentro de mim eu falei, gente, como que é diferente a dimensão mesmo do olhar, né? Uma pessoa que ainda não tinha passado, né, por um sofrimento assim tão grande, muito apegado no carro. E aí eu lembrei na hora do que tinha acontecido, né, no meu. Aí eu falei, nossa, é só um carro, calma, né? Você vai arrumar, ainda bem que você tá bem. E quis redimensionar isso, sabe, para a pessoa. Mas assim, um risquinho desse tamanho, a pessoa morrendo em cima daquilo, né? E aí eu tive dó, sabe? Eu tive dó, eu falei, gente, é só um risco, né, que arruma. E aí a gente começa a ver assim, como as pessoas às vezes estressam, né, com uma coisa tão pequena, né? E eu acho que essa é uma dimensão que a gente, assim, sabe, meu marido é muito assim, né? Estragou, não, vamos arrumar, né? Perdeu isso aqui, não deu certo. Amanhã a gente vê. Eu vejo que ele também tá muito assim, né? Aquela redimensão mesmo de ver, ver o que é mais importante, né? Vamos canalizar para o que é mais essencial, né? Eu acho que isso ficou muito forte para a família, né? Isso de ver que a fé é mais importante, a espiritualidade, as pessoas, o amor. Essa parte também é muito, muito valiosa, que é a questão da espiritualidade, né? A gente vê que as pessoas que não alimentam isso, né? E a gente sabe, né, Andréia, que assim, nós somos seres tridimensionais, né? A gente precisa cuidar do nosso biológico, do nosso emocional e do nosso espiritual. E muita gente não valoriza, vai. E nesse momento é o que segura, não é? É porque transcende, né? É maior que a nossa dor, né? A única coisa que é maior que a dor, o amor, né? A fé, não tem algo maior, né? A esperança, né? O quanto é importante a gente manter, né? Hoje a gente não vê muito mais, né? As famílias deixaram assim essa questão da espiritualidade de lado. É difícil a gente ver uma família que trabalha isso com as crianças, né? Que estão juntos ali, construindo valores, construindo, né, um sentido, né? Sim. E aquele momento, né, Elaine, que você, assim, entra em contato com você, né? Você respira, você silencia, você tá com você.
Porque antes de entrar em contato com Deus, você precisa entrar em contato com você. E aí o silêncio, a quietude, isso até a ciência prova, né? O quanto produz em nós químicas que nos relaxam, né? Nos fazem sentir bem. Então, hoje, a neurociência nos prova, né, que o quanto essa espiritualidade nos dá saúde, né? Então, é fundamental para o ser humano sentir esse bem-estar mesmo, né? De entrar em contato consigo, com algo que transcende, esse silêncio, né? Que às vezes a vida nos dá tanto estímulo, e a gente entrar em contato, né? Eu acho que isso me ajudou muito, assim, eu ter momentos de silenciar, de estar comigo, de rezar, e também aquele momento de estar com o outro, de equilibrar esses dois momentos, né? Para mim, assim, me reequilibrou muito, né? Ter momentos de bater um papo, de trabalhar, mas também ter um momento de, vou deitar na cama e ficar ali quietinho comigo. Ou então vou sentar debaixo de uma árvore, olhar para o céu, respirar, né? Silenciar, fazer uma caminhada sozinha. Muitas vezes eu falava, olha, eu estou precisando fazer uma caminhada sozinha, para aquietar mesmo o coração. E como isso me reorganizava mesmo, né? Até hoje, né? O ser humano como um todo, mas mesmo na dor, acalmava essa dor, né? Porque é um momento que você entra em contato com você, acolhe, né? Acolhe as lágrimas, respira, e tem aquele tempo de dar uma respirada para retomar, né? Tem que dar aquela... A hora que a gente sai daquele momento inicial, que tudo parece bagunçado, que a gente consegue acalmar o nosso coração, as respostas vêm também, né? E é uma das coisas também que é muito importante, a gente não deixar de buscar, né? Porque vem tantos questionamentos, né? No início, e a gente precisa ir atrás das respostas, mesmo sabendo que muitas delas a gente não vai conseguir, né? Porque nós somos tão limitados, a nossa condição humana é tão limitada para entender um tantão de coisas, né? Então a gente precisa buscar, né? Falar, estar, né? Viver, né? Sim. E eu lembro também um dia assim, que uma jovem estava falando que tinha perdido a mãe, né? E aí eu tive muita vontade de dar a mão. Tava num grupo, né, de partilha. Aí eu dei a mão para ela e naquela hora eu senti assim, eu tive um insight, porque eu acho que quando a gente busca, a gente tem as respostas muitas vezes nos sinais aí da vida no dia a dia mesmo, né? E muitas vezes eu falei, nossa, como que eu vou dar? O que eu vou fazer com esse amor todo que eu tenho para dar para Bianca? É muito amor, né? O que eu faço com tanto amor assim? Aí na hora que eu dei a mão para essa menina, veio a resposta. Tipo assim, olha, como que tem tantas pessoas para amar. Por exemplo, essa jovem. Na hora, assim, ela falando, nossa, como eu sinto falta da minha mãe, né? E aí, de repente, eu dei a mão como mãe. Eu senti aquele amor materno mesmo. E falei, eu tô aqui. Se você precisar, conta comigo. Então, era uma filha precisando de uma mãe. E eu, com todo aquele amor de mãe, aí eu tive aquela resposta como nunca, sabe, Elaine? Assim, tem muita gente para amar. E esse amor é assim, você vai dar amor, às vezes abraçando, o outro levando uma roupa que ele está precisando, o outro, né, tá precisando de levar em algum lugar, de receber um elogio, né, ou de simplesmente fazer alguma coisa junto, ou simplesmente ter um olhar de carinho, né? Sim. Um olhar, tô aqui com você, né? E aí eu fui percebendo que esse amor não tem uma dimensão só, meu filho que eu vou amar, né? Você, a Mariana que eu vou amar. Não, é quem precisar, né? Então eu tive...
Eu falava para Mariana que a gente sempre dizia uma para outra: eu te amo tanto, tanto, tanto que nem cabe no meu coração. Né? E se não cabe no meu coração, tá transbordando, né? Vamos distribuir, né, André? Sim. Vamos Tem que distribuir. distribuir. É muito amor, né? André, nós estamos terminando, né? Eu quero agradecer muito, dizer para todas essas mães que estão aqui com a gente, com todos que estiveram aqui com a gente, que assim, o que a gente trouxe possa, assim, acolher um pouquinho, né, desses colos vazios que a gente pode ter nesse dia que o comércio resolveu colocar, né, instituir, né, como Dia das Mães aí, né? E que a gente possa lembrar de uma mãe que foi a mãe, né? Que é Maria, né? Eu admiro tanto. E se a gente sentir falta no Dia das Mães do nosso filho, que a gente possa ter esse amor materno com alguém, né? De repente lembrar de alguém que você pode ir visitar ou ligar, né? Se não puder ir, mas ligar, mandar uma mensagem. Eu acho que sempre que a gente sentir falta de alguma coisa, mamães, vamos fazer isso por alguém. Nossa, que vontade de receber um abraço, um eu te amo do meu filho. Fale isso para alguém, né? Então, no Dia das Mães, aquilo que a gente sentir falta, uma proposta que eu tenho, né, e que eu partilhei com vocês, vamos fazer com alguém, né? Nem que seja uma oração, né? Eu rezo pelas mães que sofrem, não só eu, mas todas, né? Fazer uma oração, isso pode preencher, dar um sentido, né? Sim. Um dia de cada vez, né, Elaine? Um dia de cada vez. Obrigada, viu, Andréia? Obrigada a todos, né? Espero que a gente possa ter contribuído e até assim para refletirmos, né? Diante da vida, o que nós estamos e como nós estamos conduzindo ela, né? Porque, como diz Viktor Frankl, a vida vai colocando coisas e nós precisamos ir dando respostas, né? Então, ficar quieto, parado, não é a solução, né? Eu agradeço muito estar aqui com você, Elaine, e todas as mamães aí, viu? Pode saber que vocês estão aqui no meu coração e eu rezo sempre por vocês. E nós por você. E a todos saibam que pode contar com a gente, né, André? Sim, Tamo estamos junto. aqui. Obrigada. Então, tá bom. Obrigada eu. Um beijo para todo mundo. Gratidão. Eu só não sei fechar aqui. Rosana, me ajuda? Xizinho. Beijo. Tá bom. Beijo. Beijo.